Como um reino tão próspero, guiado por promessas divinas e repleto de sabedoria, chegou à beira de um abismo espiritual? Como foi possível que um povo unido pela fé, pela história e por uma aliança eterna com Deus acabasse dividido, em guerra consigo mesmo? E o mais importante, o que essa história tem a nos ensinar sobre fidelidade, liderança e as consequências do afastamento de Deus? No auge do reinado de Salomão, Israel experimentou um esplendor sem igual. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para ser o centro da adoração, reluzia como uma joia rara no coração do mundo antigo. Suas muralhas resguardavam mais do que segurança física, protegiam o símbolo vivo da presença divina entre os homens. O templo, construído com cedros do Líbano, ouro refinado, pedras preciosas e os melhores materiais da terra, não era apenas um monumento arquitetônico, era a habitação do Deus de Israel, o Eterno que descera para fazer morada entre o seu povo. Conforme registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 11. E os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Sob o governo de Salomão, a nação vivia em paz. As rotas comerciais fluíam com caravanas trazendo tributo de nações distantes. Havia segurança nas fronteiras, sabedoria no trono e prosperidade nas colheitas. Reis estrangeiros admiravam a administração de Israel, e a fama do monarca se espalhava como um eco poderoso por entre os desertos e os mares. A rainha de Sabá, ao ouvir falar da sabedoria de Salomão, viajou centenas de quilômetros para testá-lo com enigmas, conforme narra o primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1. E ao contemplar com os próprios olhos a riqueza da casa do rei, o registro afirma no versículo 5, já não havia mais espírito nela. No entanto, por trás desse cenário deslumbrante, algo mais sutil começava a se desenhar, fissuras silenciosas no fundamento espiritual da nação. Uma tensão invisível crescia, não entre fronteiras, mas dentro do coração do próprio rei. Salomão, o homem que havia pedido sabedoria ao Senhor, conforme registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Começou a perder o discernimento que o havia distinguido. Motivado por alianças políticas, Salomão casou-se com mulheres estrangeiras, trazendo para dentro do reino não apenas tratados comerciais, mas também os deuses das nações vizinhas. O primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 4 a 5, nos revela: E sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. E Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Altares começaram a ser erguidos não para o Deus de Abraão, mas para Astarote, Quemos, Milcom e outros ídolos. O incenso que antes subia ao céu do altar do templo, agora se dissipava entre montes e bosques dedicados ao paganismo. O próprio rei, que outrora consagrara o templo com oração e sacrifícios, agora patrocinava cultos estranhos sob os olhos perplexos do povo. Como podia aquele que havia declarado em oração: Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Agora tolerar imagens esculpidas em madeira e pedra. Os sacerdotes tentavam manter a pureza do culto no templo, mas a idolatria era como uma infiltração, silenciosa, persistente, devastadora. E enquanto o rei se tornava cúmplice desse sincretismo espiritual, o povo também se confundia. O zelo que um dia ardia em Jerusalém começava a esfriar. E embora os sacrifícios ainda fossem oferecidos, a glória da unidade espiritual começava a se esvaziar. Era o início de uma ruptura invisível, não ainda entre os povos, mas entre o povo e o seu Deus. A glória de Israel, embora ainda visível aos olhos humanos, começava a esmagar os ombros daqueles que sustentavam a estrutura do reino. Sob o brilho dourado do templo e a pompa dos palácios, um povo simples, composto por agricultores, pastores e artesãos, começava a sentir o peso de um sistema que, aos poucos, deixava de proteger para começar a oprimir. Os tributos se tornaram mais pesados, as jornadas de trabalho mais longas, e o descontentamento crescia especialmente nas regiões mais afastadas de Jerusalém. Salomão,
Em sua ambição de construir cidades, palácios, fortalezas e armazéns, instituiu um regime de trabalhos forçados que, embora inicialmente organizado, passou a recair de forma desproporcional sobre as tribos do norte. O primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 13, afirma: E o rei Salomão fez subir uma leva de trabalhadores de todo Israel, e a leva era de 30.000 homens. Essas levas, ao longo dos anos, começaram a provocar não apenas cansaço físico, mas ressentimento político. As tribos de Efraim e Manassés, por exemplo, começaram a se questionar: por que contribuímos tanto e recebemos tão pouco em troca? Porque Jerusalém se engrandece enquanto nossas cidades se esvaziam. Era uma tensão sutil, mas constante, alimentada por um sentimento de injustiça e desigualdade. O centralismo da administração salomônica, que fortalecia Jerusalém como coração político e espiritual, deixava as outras tribos à margem das decisões da distribuição de riquezas. Esse descontentamento, embora ainda não verbalizado como revolta, começava a se manifestar em conversas de mercado, em reuniões tribais, em olhares silenciosos e memórias antigas. O povo se lembrava dos dias de juízes, quando cada tribo tinha mais autonomia e começava a sentir que, apesar da glória nacional, a individualidade das tribos estava sendo engolida por uma monarquia cada vez mais distante. O que antes era unidade começava a se tornar dominação. E se, no início, a sabedoria de Salomão era suficiente para equilibrar esses pesos, agora sua decadência espiritual também fragilizava sua autoridade moral. O mesmo rei que ensinava em Provérbios capítulo 29, versículo 4: O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Já não governava com o mesmo discernimento. Os homens simples, que antes se alegravam em trabalhar pelo reino, agora murmuravam nos campos. O povo que se sentava sob suas videiras figueiras começou a se perguntar se a paz e prosperidade que viviam valiam o preço de sua liberdade espiritual e econômica. Essa tensão, até então abafada pelo brilho das conquistas do luxo, apontava para uma realidade alarmante. Havia fartura, mas também havia fome de justiça. Havia ordem, mas faltava empatia. Havia culto, mas a presença de Deus já não era sentida como antes. Israel era, naquela fase, como uma casa com colunas fortes e teto dourado, mas com rachaduras nas fundações. E a qualquer momento, essas fissuras poderiam se tornar rupturas. Enquanto o esplendor de Salomão ainda ofuscava a vista das nações, Deus já movia peças nos bastidores da história. O juízo que pairava sobre o reino não viria de fora, não inicialmente. Ele surgiria de dentro, por meio de um homem comum, mas escolhido para um papel decisivo. Entre os servos de Salomão, destacou-se um jovem chamado Jeroboão, da tribo de Efraim. Homem trabalhador, competente, com espírito de liderança e habilidade administrativa impressionante. Seu nome começava a circular entre os chefes de obra, entre os oficiais e até entre os anciãos das tribos do norte. Ele era visto como alguém do povo, alguém que conhecia a realidade das aldeias, dos campos, dos levantes populares. Salomão, percebendo seu valor, o colocou à frente das obras das tribos de José, como registra o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 28. E este homem, Jeroboão, era valente e industrioso, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, pô-lo sobre todo o tributo da casa de José. Era uma nomeação estratégica. Mas em tempo de opressão, homens como Jeroboão não apenas se tornam líderes administrativos, tornam-se símbolos de uma possível alternativa ao poder estabelecido. E foi nesse contexto de tensões crescentes que aconteceu uma das cenas mais enigmáticas e marcantes da história profética de Israel. Jeroboão, enquanto caminhava fora da cidade, foi surpreendido por um encontro solitário com Aías, o Silonita, um profeta do Senhor. Aías usava um manto novo, um detalhe aparentemente simples, mas carregado de simbolismo. Em um gesto dramático, Aías rasgou sua veste em 12 pedaços, sem dizer palavra inicial. Entregou 10 deles a Jeroboão. Em seguida, proferiu uma das mensagens mais decisivas da era monárquica. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a te darei 10 tribos, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 31. O gesto não era teatral, era profético. Representava o rompimento inevitável da estrutura que, por fora, parecia inabalável. A razão,
Segundo a profecia, era clara a idolatria de Salomão. O coração do rei havia se desviado e a liderança de Israel havia se tornado cúmplice do paganismo. Ainda assim, o Senhor, em fidelidade à aliança feita com Davi, preservaria uma tribo, na prática, duas, Judá e Benjamim, sob o domínio do filho de Salomão, Roboão. Mas havia uma cláusula importante na profecia de Aías. O sucesso de Jeroboão dependeria de sua fidelidade. No versículo 38 do mesmo capítulo, o profeta declara: E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, então eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. A bênção estava condicionada. O trono do norte não seria apenas um presente político, mas uma missão espiritual. Jeroboão não estava apenas sendo chamado a liderar um povo, estava sendo testado como servo de Deus. Aquela tarde selava o início de uma nova era. A aliança havia sido violada por Salomão, e o instrumento da disciplina divina seria alguém que cresceu à sombra do próprio palácio. Era o princípio do fim para o Reino Unido. Um novo ciclo se iniciava, marcado não por guerras externas, mas por rupturas internas. E Jeroboão, até então um administrador em ascensão, agora se tornava o portador de um destino que mudaria para sempre a história de Israel. A notícia da profecia entregue por Aías não permaneceu em segredo por muito tempo. Rapidamente, chegou aos ouvidos de Salomão. O rei, mesmo envelhecido, continuava astuto e atento aos movimentos políticos e espirituais do reino. Ao perceber que Jeroboão carregava uma palavra do Senhor que apontava para a ruptura do reino, Salomão não reagiu com arrependimento, mas com medo. Um medo que o fez agir como muitos reis agem quando se sentem ameaçados, com violência. Ele procurou matar Jeroboão. Essa tentativa de assassinato não era apenas um ato político, era uma tentativa de calar a profecia. Era a reação de um rei que, tendo se afastado da obediência ao Senhor, já não sabia mais discernir entre juízo e rebelião. O homem que outrora declarara: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está escrito em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, agora ignorava a voz do próprio Deus. Jeroboão, por sua vez, fugiu para o Egito, onde encontrou abrigo sob a proteção do faraó Sisaque, como relata o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 40. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. O Egito, mais uma vez, se tornava o lugar de refúgio de um futuro libertador, assim como fora para Abraão, para José, para Moisés. Enquanto isso, em Jerusalém, Salomão continuava reinando, mas sua glória estava manchada. O templo permanecia de pé, mas o fogo do zelo havia se apagado. Os cânticos ainda ecoavam nas cerimônias, mas a pureza da adoração havia sido corrompida. O povo seguia cumprindo suas obrigações, comparecendo às festas e oferecendo sacrifícios, mas poucos percebiam que Deus estava preparando um tempo de disciplina. A divisão era inevitável. O rompimento não viria de Jeroboão, mas a decisão divina de julgar um reino que havia se desviado da aliança. Salomão morreu em meio ao ouro, ao luxo e à sabedoria acumulada, mas também em meio às rachaduras de um reino que já não era sólido. O primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 43, registra: E Salomão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Com sua morte, encerrava-se uma era de esplendor, e abria-se um capítulo turbulento na história de Israel. O herdeiro do trono agora teria que decidir entre ouvir a voz do povo ou repetir os erros do pai. E Jeroboão, em silêncio, esperava no exílio pelo tempo determinado por Deus. A glória havia começado a se apagar. Os escudos de ouro ainda reluziam nos corredores do palácio, mas a autoridade espiritual de Israel estava prestes a ser partida ao meio. E no horizonte, a divisão que antes era espiritual, agora se preparava para se tornar visível, institucional e irreversível. A semente do cisma já estava plantada e sua colheita se aproximava. A morte de Salomão marcou mais do que o fim de um reinado glorioso. Ela revelou a fragilidade de um reino sustentado por estruturas cada vez mais distantes da aliança original com Deus. Seu filho Roboão, o herdeiro da linhagem davídica, não foi coroado em Jerusalém, como seria de se esperar. Em vez disso,
Escolheu Siquém, uma cidade do norte repleta de simbolismo histórico e político, para iniciar sua jornada como rei. Siquém era o coração das tribos setentrionais, um antigo centro de adoração e memória tribal, o lugar onde Josué havia renovado a aliança do povo com o Senhor, conforme está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 25. Assim fez Josué concerto com o povo naquele dia, e lhe pôs por estatuto e ordenança em Siquém. A escolha de Siquém para a aclamação de Roboão acendia uma esperança entre os líderes do norte. Havia expectativa de que um novo rei trouxesse também uma nova postura, mais empatia, mais sensibilidade ao sofrimento do povo e um afastamento das políticas opressivas que haviam marcado os últimos anos do reinado de Salomão. E foi neste cenário, carregado de tensão e possibilidade, que Jeroboão retornou do Egito. Chamado pelo próprio povo, ele não voltou como rebelde, mas como porta-voz de uma demanda legítima, justiça e alívio. A proposta era clara, como está relatado no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 4. Teu pai fez pesado nosso jugo, alivia tu, agora, da dura servidão de teu pai e do jugo pesado que nos impôs, e nós te serviremos. Era uma chance histórica de restauração. A unidade do reino ainda era possível. Bastava uma palavra, bastava um gesto de compaixão. Roboão, diante dessa petição, pediu 3 dias para responder. Um sinal promissor, um indício de que talvez ele refletisse, ponderasse e buscasse conselho adequado. E foi isso que fez. Reuniu os anciãos que haviam servido a seu pai, homens experientes, sábios conhecedores da complexidade política e espiritual do reino. A resposta desses conselheiros está no versículo 7. Se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhes falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Era um conselho marcado por humildade, visão de longo prazo e reverência ao pacto com o povo de Deus. Mas Roboão recusou. Desconsiderou a voz dos anciãos e buscou a opinião dos jovens com quem havia crescido, homens inexperientes, impulsivos e deslumbrados pelo poder. Esses, ao contrário dos anciãos, sugeriram dureza. Disseram: assim dirás ao povo: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Se meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu agravarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 10 e 11. 3 dias depois, diante da assembleia reunida em Siquém, Roboão selou o destino de Israel com um discurso arrogante, insensível e violento. Esperava-se humildade, mas veio o orgulho. Esperava simpatia, mas veio a ameaça. O povo reagiu com uma resposta igualmente marcante e definitiva. Que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 16. E ali, em plena assembleia, o reino que Davi havia unificado, Salomão expandido, foi partido ao meio. O cisma deixou de ser uma ameaça e se tornou uma realidade histórica. 10 tribos rejeitaram Roboão e proclamaram Jeroboão como rei. Judá e Benjamim permaneceram leais à casa de Davi, mas o restante de Israel tomou outro rumo, político, espiritual e geográfico. A divisão não foi apenas territorial. Foi uma ferida no coração de um povo chamado para ser um só diante de Deus. Com a resposta dura de Roboão e a rejeição unânime das tribos do norte, o que antes era apenas um descontentamento generalizado se transformou em ruptura institucional. A monarquia unificada de Israel havia deixado de existir. O povo do norte, sentindo-se traído e oprimido, proclamou Jeroboão como rei. E em Siquém, a mesma cidade onde a tentativa de reconciliação fora feita, agora se erguia um novo trono. Siquém deixava de ser apenas símbolo de esperança para tornar-se marco da divisão. Jeroboão foi aclamado como rei das 10 tribos do norte. A multidão o via como resposta à opressão e como alguém levantado por Deus, como havia sido profetizado. A unção simbólica feita por Aías, anos antes, agora ganhava corpo e legitimidade diante do povo. A cidade de Siquém foi fortificada e transformada em sede real, tornando-se o novo centro de decisões políticas, com plano de também se tornar um centro espiritual. Mas a divisão ainda não estava totalmente consolidada. Jerusalém, Judá e a linhagem davídica permaneciam com o templo e o trono original. E,
Em um gesto desesperado de contenção, Roboão ainda tentou reverter a situação. Tomado pelo orgulho ferido e pelo desejo de restaurar a glória de sua casa, Roboão enviou Adonirão, seu encarregado dos trabalhos forçados, para negociar com as tribos dissidentes. Mas a escolha foi desastrosa. Adonirão era símbolo da opressão salomônica, o rosto visível da política de tributos e trabalhos pesados. Ao vê-lo, o povo não enxergou um mensageiro de paz, mas um instrumento do sofrimento passado. A multidão não o ouviu. O apedrejou até a morte, como registra o primeiro livro dos reis, capítulo 12, versículo 18. Então o rei Roboão enviou Adonirão, que era superintendente dos tributos, porém todo Israel apedrejou com pedras e morreu. O gesto foi irreversível. Era o ponto final em qualquer tentativa de reconciliação pacífica. Era também um sinal claro de que o cisma não era mais político apenas, era profundo, amargo e carregado de sangue. Diante da reação violenta do povo, Roboão precisou fugir rapidamente de volta a Jerusalém. O rei que sonhava com submissão encontrou-se fugindo de seu próprio povo. E o texto bíblico conclui com palavras que selam a nova realidade. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 19. O rompimento se tornou permanente. De um lado estava Judá, com o templo, os levitas e a linhagem de Davi. Do outro, as 10 tribos sob liderança de Jeroboão, com nova capital e uma estrutura política emergente. Mas por trás dessa reorganização política, o que realmente acontecia era algo mais profundo, uma ferida espiritual, uma ruptura na adoração, um abismo entre duas visões de aliança com Deus. O povo já não era mais um. As canções que antes subiam juntas em Jerusalém agora ecoavam divididas em territórios distintos. E o que começou com tributos e decisões políticas, agora se tornava uma redefinição de identidade nacional e espiritual. A coroação de Jeroboão em Siquém não foi apenas a inauguração de um novo reinado, mas o início de uma reconfiguração espiritual que marcaria profundamente a identidade do Reino do Norte. Embora legitimado pela profecia e pela vontade do povo, Jeroboão não confiou plenamente na promessa de Deus. Seu coração, dominado pelo medo de perder o controle, deu lugar a uma série de decisões que iriam deformar a fé de Israel nas gerações seguintes. O raciocínio de Jeroboão era claro. Se o povo continuasse subindo a Jerusalém para adorar, manteria viva a memória da unidade, da linhagem davídica, da centralidade do templo e da glória dos dias de Salomão. Aos poucos, poderiam desejar voltar atrás, rejeitá-lo como rei e restaurar Roboão. E, dominado por esse temor, Jeroboão agiu com cálculo político, mas infidelidade espiritual. O primeiro livro dos reis, capítulo 12, versículos 26 a 28, registra essa lógica perigosa. Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, então se converterá o coração deste povo ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: Muito trabalho será para vós subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Com isso, Jeroboão cometeu o mesmo pecado do deserto, o mesmo erro de Arão ao pé do Sinai. Recriou a idolatria em nome da conveniência. Os 2 bezerros foram colocados estrategicamente, um em Betel, no sul, perto da fronteira com Judá, e outro em Dan, ao norte. Essa duplicação não era casual, era uma tentativa de substituir Jerusalém como centro da fé. Uma nova geografia espiritual se erguia sobre fundamentos corrompidos. Mas a transgressão não parou por aí. Para consolidar seu novo sistema de culto, Jeroboão criou um sacerdócio alternativo. Nomeou homens que não pertenciam à tribo de Levi, desrespeitando a ordenança divina que estabelecia que os sacerdotes deveriam vir da linhagem de Arão. Instituiu festas em datas similares às do calendário bíblico, mas fora do tempo determinado por Deus. Construiu altares nos chamados lugares altos e passou a liderar pessoalmente as cerimônias religiosas. Era uma réplica do culto ao Senhor, com estrutura, linguagem e rituais, mas com uma essência deformada. A nova religião parecia familiar, mas seu coração era estranho. O culto continuava, mas a glória não estava mais ali. O povo, iludido pela praticidade e pela aparência de espiritualidade, começou a adorar de forma desviada.
sem perceber que a centralidade da aliança estava sendo abandonada. O Reino do Norte, nascido de uma divisão política, agora se tornava também espiritualmente cismático. E o pecado de Jeroboão, como descreveriam os profetas posteriormente, se tornaria o padrão do mal em Israel. Oséias o chamaria de pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que Israel jamais abandonou. E esse legado tóxico se perpetuaria por gerações, moldando reis, contaminando o culto e afastando o povo da presença de Deus. O novo sistema religioso de Jeroboão parecia estar consolidado. Altares funcionavam com regularidade, as festas continuavam atraindo o povo, os bezerros de ouro estavam devidamente entronizados em Betel e Dan, e os sacerdotes, ainda que legítimos, cumpriam suas funções perante a multidão. A aparência era de normalidade. A estratégia de Jeroboão parecia ter vencido, mas Deus não havia se calado. Enquanto o rei oficiava sobre o altar em Betel, um profeta, cujo nome não foi revelado nas Escrituras, veio de Judá com uma palavra direta do Senhor. Sua chegada foi discreta, mas sua mensagem contundente. O primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2, narra: "E clamou contra o altar, pela palavra do Senhor, e disse: Ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti." Essa profecia foi um golpe profundo no sistema montado por Jeroboão. Primeiro, porque trazia o nome específico de um rei que só surgiria séculos depois, Josias, descendente da linhagem de Davi. Segundo, porque revelava que o altar, aparentemente sagrado aos olhos do povo, estava destinado à profanação e ao juízo. Era como se Deus dissesse: "Vejo tudo o que está sendo feito, e não ficará impune." Para confirmar que sua palavra era verdadeira, o profeta declarou um sinal imediato. No mesmo instante, o altar se rompeu, e as cinzas se espalharam, sinal de que aquele lugar, construído sob engano, não poderia sustentar a adoração verdadeira. Jeroboão, furioso, estendeu sua mão para dar ordem de prisão contra o profeta. Mas algo inesperado aconteceu. Sua mão ficou paralisada no ar. O texto bíblico, no versículo 4, diz: "E não a podia recolher a si." A multidão assistia perplexa. O rei, símbolo de autoridade, agora estava impotente. O altar, símbolo da nova religião, agora estava rachado. O falso sistema se mostrava vulnerável diante do verdadeiro Deus. E mesmo assim, o Senhor demonstrou misericórdia. Após o profeta orar, a mão de Jeroboão foi restaurada. O juízo foi claro, mas também a compaixão de Deus. Era uma nova chance, um apelo ao arrependimento. Mas Jeroboão não se converteu. Continuou em seu caminho. Manteve os bezerros, os altares, os sacerdotes legítimos. O texto bíblico encerra o capítulo 13 com um lamento. E depois deste caso, não deixou Jeroboão o seu mau caminho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 33. Ele havia visto o altar rachar, sua própria mão definhar e ser curada, mas seu coração permaneceu endurecido. O profeta desconhecido voltou para Judá. Seu nome foi esquecido na terra, mas sua mensagem ficou registrada no céu. Deus havia falado. O juízo havia sido anunciado. E o reino do norte, em vez de se humilhar, consolidava ainda mais sua estrutura corrompida. A idolatria não era mais uma exceção, era agora o novo normal. Com o tempo, o que começou como uma divisão administrativa e política entre Israel e Judá evoluiu para uma separação teológica profunda. A partir das decisões de Jeroboão, o reino do norte passou a trilhar um caminho espiritual cada vez mais distante do plano original de Deus. A ruptura deixava de ser apenas territorial, tornava-se uma redefinição da identidade religiosa do povo de Deus. O altar já não era mais o mesmo. Os sacerdotes já não eram os escolhidos pelo Senhor. As festas já não ocorriam no tempo determinado. E, ainda assim, o povo acreditava que estava servindo ao Senhor. O culto em Israel passou a funcionar como uma imitação do verdadeiro, com rituais, cânticos e sacrifícios, mas sem a presença da aliança. Era uma religião familiar em forma, mas completamente distinta em essência. Como descreve Oséias, capítulo 8, versículo 14,
Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo às suas cidades e consumirá os seus palácios. A fé havia se tornado institucional, conveniente, moldada aos interesses do palácio e não mais aos princípios da Torá. Enquanto isso, em Judá, mesmo com a linhagem de Davi preservada e o templo ainda ativo em Jerusalém, a fidelidade também começava a oscilar. Se por um lado o povo do sul ainda mantinha os rituais conforme a lei, por outro lado, a contaminação espiritual vinda de fora, e muitas vezes de dentro, começava a infiltrar-se nas práticas religiosas. Os montes ao redor de Jerusalém, antes proibidos para sacrifícios, começaram a ser tomados por altares paralelos. E a centralidade do templo, embora respeitada, já não era suficiente para garantir pureza de adoração. Nesse cenário de tensão espiritual, algo extraordinário começou a acontecer. Os levitas que estavam dispersos entre as tribos do norte começaram a abandonar suas cidades e migrar para Judá. Eles recusavam-se a servir nos altares ilegítimos instituídos por Jeroboão. Preferiam perder terras, estabilidade e até seus vínculos comunitários a violar os estatutos do Senhor. O segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículos 13 e 14, confirma esse movimento. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se juntaram a ele de todos os seus termos. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e possessões e vieram para Judá e para Jerusalém. Não foram apenas os levitas, homens e mulheres comuns, tementes ao Senhor, que ainda preservavam a fé nas promessas da aliança, decidiram fazer o mesmo. Era um êxodo espiritual. Eles deixavam para trás suas tribos, suas heranças, seus campos, porque sabiam que fidelidade a Deus valia mais do que estabilidade geográfica. Eram peregrinos espirituais dentro da própria nação. A divisão não impediu a fidelidade. Pelo contrário, a purificou. Essa migração fortaleceu temporariamente a estrutura de Judá, renovando o sacerdócio, reavivando o culto e reanimando a esperança de que ainda havia um remanescente fiel. No entanto, ela também aprofundava a fratura entre os dois reinos. O norte tornava-se cada vez mais uma terra sem sacerdotes legítimos, sem memória do templo, sem conexão com a Arca da Aliança. E no sul, mesmo com os levitas e o trono de Davi, o risco da acomodação espiritual continuava presente. O povo de Deus, que marchara unido sob Josué, que adorara junto sob Davi, que celebrara em uníssono sob Salomão, agora se via dividido em dois reinos, dois cultos e duas direções. E a pergunta que ecoava nos céus era a mesma que ecoaria séculos depois na boca do profeta Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Enquanto o reino do norte mergulhava cada vez mais na idolatria institucionalizada, o reino de Judá parecia, à primeira vista, manter-se firme na fidelidade ao Deus de Israel. Jerusalém ainda era o centro do culto verdadeiro. O templo permanecia de pé, os levitas ministravam e os descendentes de Davi ocupavam o trono. Mas essa estabilidade aparente escondia uma lenta erosão espiritual. O zelo inicial que havia marcado os primeiros anos do reinado de Roboão começou a dar lugar ao comodismo, à negligência, por fim, à contaminação. O segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículos 5 a 17, registra que Roboão inicialmente fortaleceu a cidade de Judá, reorganizou a defesa militar e recebeu de braços abertos os levitas, se fiéis que vieram do norte. Esse movimento trouxe uma renovação visível, com celebrações, cultos e certa prosperidade. Por 3 anos, Roboão andou nos caminhos de Davi e Salomão, conforme descrito no versículo 17. Mas essa fidelidade foi curta. Passado esse período, Roboão abandonou a lei do Senhor, e com ele, todo Judá. O segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 1, é direto. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. A liderança cedeu, e o povo, sem firmeza espiritual, seguiu o mesmo caminho. Altares começaram a ser erguidos nos lugares altos, postes ídolos se multiplicaram, práticas cananeias voltaram a ser toleradas, e a adoração exclusiva a Deus foi se tornando apenas uma entre outras expressões religiosas. O culto ainda acontecia no templo, mas já não era mais puro em intenção. Era como um corpo que respira, mas cuja alma começa a se afastar. A resposta divina não tardou. No 5º ano do reinado de Roboão,
O faraó Sisaque, do Egito, o mesmo país que havia abrigado Jeroboão em seu exílio, subiu contra Judá com um exército poderoso. Cidades fortificadas caíram, os muros foram violados e Jerusalém ficou vulnerável. Foi um choque, um lembrete, uma disciplina enviada por Deus. E no momento de crise, algo extraordinário aconteceu. O rei e os príncipes de Judá se humilharam. O profeta Semaías foi enviado com uma palavra do Senhor. No segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 5, ele declara: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu os deixei nas mãos de Sisaque. Mas ao ver o arrependimento, Deus moderou o juízo. O versículo 7 continua: Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Ainda assim, Sisaque saqueou o templo, levou os tesouros acumulados nos dias de Salomão, inclusive os escudos de ouro que decoravam as salas do trono. Para substituir os escudos levados, Roboão mandou fazer réplicas de bronze, um gesto que, embora funcional, simbolizava decadência. O ouro havia sido substituído por bronze. O esplendor da glória divina dava lugar à aparência de religiosidade. Era como se Judá ainda mantivesse a forma, mas começasse a perder a substância. Essa troca, aparentemente logística, dizia muito sobre a condição espiritual do reino. O ouro sempre fora símbolo da presença e da pureza de Deus, como nas paredes internas do templo. O bronze, embora durável, era comum, ordinário. Judá ainda existia. O templo ainda estava de pé, mas a essência da fé começava a se esvaziar. E a glória que um dia desceu sobre Jerusalém em forma de nuvem, agora parecia mais distante do que nunca. Após a morte de Roboão, seu filho Abias assumiu o trono de Judá. Seu reinado foi curto, apenas 3 anos, mas marcado por um dos momentos mais dramáticos das relações entre os dois reinos, a tentativa de reunificação à força. A divisão que havia sido selada com palavras e pedras em Siquém, agora ameaçava se tornar um conflito de sangue. O reino de Judá, ainda ressentido com a ruptura, via nas tribos do norte não apenas um grupo dissidente, mas irmãos rebeldes que precisavam ser reconduzidos, nem que fosse pela espada. A narrativa do segundo livro das Crônicas, capítulo 13, nos mostra um confronto épico. Abias liderou um exército de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão, por sua vez, reuniu 800.000 soldados. Era uma guerra civil sem precedentes, uma batalha entre filhos de Jacó, descendentes de Abraão, portadores da mesma aliança. E mais do que uma disputa por território, era um choque de fundamentos espirituais. De um lado, Judá ainda possuía o templo, os levitas e a linhagem davídica. Do outro, Israel se agarrava a um sistema de culto moldado pelo medo e sustentado por altares adulterados. Antes da batalha, Abias fez um discurso público diante das tropas inimigas, uma espécie de apelo à razão e à fé. Ele afirmou: Porventura não vos pertence a saber que o Senhor, Deus de Israel, deu o reino a Davi sobre Israel para sempre, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Abias denunciou bezerros de ouro, os sacerdotes legítimos e a rejeição do verdadeiro culto. Em contraste, afirmou que Judá ainda guardava a adoração verdadeira e o sacerdócio legítimo. No entanto, mesmo com a retórica correta, o coração de Abias não era totalmente fiel. O primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 3, afirma: E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O discurso de Abias apontava para a verdade, mas seu exemplo de vida não a sustentava plenamente. Apesar disso, naquela ocasião, Deus interveio a favor de Judá. Durante a batalha, enquanto Jeroboão tentava flanquear os exércitos do sul com uma emboscada, os levitas tocaram as trombetas e Judá clamou ao Senhor. O texto diz que Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e Judá. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 15. Mais de 500.000 homens de Israel foram abatidos. Foi uma derrota devastadora. E Jeroboão, a partir dali, perdeu força e nunca mais se recuperou politicamente. Essa vitória, no entanto, não trouxe a reunificação.
Judá prevaleceu militarmente, mas a divisão espiritual continuava. E pior, o sangue dos irmãos agora estava derramado na terra. A guerra entre reinos revelou que, embora a estrutura religiosa de Judá ainda estivesse de pé, o coração da nação estava cada vez mais fragmentado. A fidelidade formal coexistia com a vaidade e a ambição. E o povo de Deus, que deveria ser luz para as nações, agora lutava entre si, dividido não apenas por reis e fronteiras, mas por visões opostas de quem era o verdadeiro Senhor. A guerra terminou, mas as cicatrizes permaneceram. O cisma, que poderia ter sido curado por arrependimento mútuo, agora estava selado por hostilidade. E enquanto os exércitos recolhiam os mortos, o céu continuava a buscar corações quebrantados, e não apenas vitórias políticas. Judá vencera a batalha, mas a guerra pela fidelidade do povo estava longe de terminar. Após o breve e turbulento reinado de Abias, subiu ao trono de Judá seu filho Asa, um rei que traria consigo uma onda de renovação espiritual e esperança para o povo. Asa é lembrado nas Escrituras como um dos poucos reis que buscou sinceramente ao Senhor e que teve coragem para enfrentar as estruturas de idolatria que se infiltravam no território. Em um tempo de crescente corrupção, seu governo representou um retorno à essência da aliança com Deus. O segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículos 2 e 3, declara: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Asa iniciou uma campanha rigorosa de purificação religiosa. Derrubou altares pagãos, destruiu imagens de escultura e eliminou os postes ídolos. Não houve tolerância com a idolatria, nem mesmo dentro de sua própria casa. Um dos atos mais emblemáticos de sua reforma foi destituir sua avó, Maaca, do cargo de rainha-mãe, por causa de sua dedicação aos cultos cananeus. Como está registrado em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. E até Maaca, mãe do rei Asa, ele removeu da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela tinha feito um ídolo para Azerá. Esse gesto não foi apenas político, mas espiritual. Asa mostrou que, para seguir o Senhor, não há espaço para concessões, nem mesmo dentro da própria família. Durante muitos anos, Judá viveu em paz sob seu governo. O versículo 15 do capítulo 14 nos informa: E não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Nesse período, Asa reorganizou o exército, fortaleceu as cidades, encorajou o povo a buscar ao Senhor e confiou no braço de Deus, inclusive em batalhas, como contra Zerá, o etíope, cujo exército era muito superior. Asa clamou, e o Senhor respondeu com livramento. Contudo, mesmo os reis mais piedosos não estão imunes às pressões e tentações do poder. No final do seu reinado, Asa enfrentou uma nova ameaça. Baasa, rei de Israel, fortificou Ramá, uma cidade estratégica na fronteira com Judá, tentando bloquear o acesso entre os dois reinos. Diante dessa provocação, Asa tomou uma decisão surpreendente. Buscou ajuda não no Senhor, mas em Ben-Hadad, rei da Síria. Asa tirou tesouros da casa do Senhor e os enviou como presente ao rei estrangeiro, formando uma aliança militar para enfraquecer Baasa. A estratégia funcionou. Ramá foi abandonada e Judá retomou o controle da região. Mas o preço espiritual foi alto. Deus enviou o profeta Anani para repreender Asa. Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso escapou o exército do rei da Síria da tua mão. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Em vez de se arrepender, Asa se enfureceu. Mandou prender o profeta e oprimiu alguns do povo. Nos últimos anos de vida, sofreu com uma grave doença nos pés. Mas mesmo nessa aflição, o texto diz, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12: Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas aos médicos. O rei que começou com coragem e fé terminou com dureza e desvio. A história de Asa é um retrato vívido da fragilidade do coração humano. Ele nos lembra que não basta começar bem, é preciso perseverar até o fim. A reforma, por mais profunda que seja, pode ser comprometida por decisões feitas no momento da pressão. A fé não pode ser substituída por estratégia, e a fidelidade não pode ceder espaço ao pragmatismo. Judá teve um tempo de renovação, mas a fidelidade de um homem não foi suficiente para sustentar a nação inteira. E o cenário voltaria a se deteriorar
nos anos seguintes. Após a morte de Asa, o trono de Judá passou para seu filho Josafá, um dos reis mais admirados por sua piedade, coragem espiritual e dedicação à palavra de Deus. Josafá buscou reerguer o padrão de justiça e fidelidade em Judá. No início de seu reinado, promoveu reformas religiosas e administrativas que ecoavam os melhores dias de Davi e Salomão, restaurando parcialmente a dignidade espiritual do povo. Mas mesmo um rei temente a Deus não está imune aos perigos das alianças erradas, e foi justamente por meio dessas alianças que Josafá semeou consequências que iriam envenenar as gerações futuras. O segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 3 a 6, descreve o início do reinado de Josafá com palavras de aprovação. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins, mas buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Josafá não apenas evitou a idolatria, como também fortaleceu os muros de Judá, estabeleceu juízes tementes a Deus e enviou levitas e escribas por todas as cidades para ensinar a lei do Senhor ao povo. Essas medidas geraram um impacto positivo e imediato. A paz se estendeu por anos, as nações vizinhas passaram a respeitar Judá, e o povo voltou a ser instruído nas Escrituras. Josafá se destacou por seu zelo e sabedoria. Mas foi justamente nesse contexto de estabilidade que ele cometeu dois erros estratégicos, que, embora bem intencionados, trariam sérias consequências. O primeiro erro foi sua aliança política com a casa de Acabe. Para fortalecer os laços com o reino do norte, Josafá aceitou um casamento entre seu filho Jeorão e Atália, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, dois dos nomes mais infames da história de Israel. Essa aliança matrimonial uniu não apenas famílias, mas também espiritualidades opostas. A semente da idolatria de Baal agora estava plantada dentro da própria casa real de Judá. O segundo erro veio quando Josafá aceitou o convite de Acabe para marchar ao seu lado em batalha contra Ramote-Gileade, uma cidade em disputa com os sírios. Mesmo após ser alertado por Micaías, o único profeta verdadeiro que se opôs aos 400 falsos profetas do norte, Josafá insistiu em acompanhar Acabe, ignorando o aviso divino. O segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 21, relata as palavras de Micaías. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Durante a batalha, Acabe tentou enganar o inimigo e ordenou que Josafá se vestisse com as roupas reais, enquanto ele mesmo se disfarçava. O plano quase custou a vida de Josafá, que só foi poupado porque clamou ao Senhor no momento de desespero. Acabe, no entanto, foi atingido por uma flecha aleatória e morreu naquele mesmo dia. A ira de Deus estava se manifestando, e Josafá, ao retornar a Jerusalém, foi duramente repreendido. O profeta Jeú, filho de Anani, foi ao encontro do rei e lhe declarou com firmeza: devias ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 2. Apesar da advertência, Josafá reconheceu o erro e voltou a investir em reformas. Restaurou o juízo nas cidades, reforçou a piedade entre os líderes e reorganizou os levitas. Ainda havia temor no coração do rei, mas o dano já estava feito. A aliança com a casa de Acabe não apenas levou Judá a batalhas desnecessárias, como também estabeleceu uma ponte espiritual com a corrupção do reino do norte. Jezabel, a rainha mãe do culto a Baal, agora tinha descendentes no trono de Davi. E embora Josafá tenha sido um rei fiel, suas decisões abriram brechas que seriam exploradas com crueldade nos anos seguintes. A fidelidade de um líder não basta quando suas alianças negam a verdade que ele prega. E Judá, ainda que resguardado por Deus naquele momento, caminhava em direção a dias perigosos. Se Josafá representou um dos momentos de renovação e esperança para Judá, seu filho Jeorão marcou o início de uma decadência amarga, impulsionada não apenas por suas próprias decisões, mas pela aliança venenosa que seu pai havia permitido. Jeorão não apenas sucedeu Josafá no trono, ele herdou também a influência espiritual da casa de Acabe. Casado com Atália, filha de Acabe e Jezabel, trouxe para Jerusalém a sombra de uma das mulheres mais perversas que já reinaram sobre Israel. Logo no início de seu reinado, Jeorão mostrou a que veio. Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 4, está registrado:
Levantando-se Jeorão ao reino de seu pai, fortaleceu-se e matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. O novo rei não buscou a harmonia entre os descendentes de Davi. Buscou o trono absoluto, eliminando todos os possíveis rivais, inclusive os próprios irmãos. Era o tipo de atitude que se esperaria de uma casa pagã, mas que agora acontecia no trono de Judá. Jeorão não parou por aí. Influenciado por Atália pelas práticas religiosas do Reino do Norte, abandonou completamente o Senhor. No versículo 6 do mesmo capítulo, lemos: E andou no caminho dos reis de Israel, como também fazia a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele ergueu altares idólatras, permitiu a disseminação da adoração a Baal, e fez Judá se desviar de seu Deus. Mas o Senhor não deixou essa apostasia passar sem resposta. Por fidelidade à aliança com Davi, Deus não destruiu Jeorão imediatamente, mas anunciou juízo severo. O profeta Elias, já velho retirado do cenário político, enviou uma carta profética ao rei de Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, está escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e todos os teus bens. E assim aconteceu. Os filisteus e os arábios invadiram Judá, saquearam o palácio, levaram seus filhos e esposas. E por fim, Jeorão foi atingido por uma doença terrível. Seus intestinos se deterioraram, e ele morreu em agonia, como descreve o versículo 19. E sucedeu que, após muitos dias, ao fim de 2 anos, saíram-lhe os intestinos por causa da sua enfermidade, e morreu com grandes dores. Sua morte foi vista como um alívio. O texto bíblico conclui com uma nota impressionante: e morreu sem deixar de si saudades. Versículo 20. Mas o pior ainda estava por vir. Com a morte de Jeorão, seu filho Acasias subiu ao trono. No entanto, seu reinado foi breve e trágico, durando apenas 1 ano. Ele seguiu os passos do pai e da avó, aproximando-se ainda mais da casa de Acabe. E após sua morte, Atália, sua própria mãe, aproveitou o vácuo de poder para executar um dos atos mais cruéis de toda a história de Judá. Ela mandou exterminar toda a descendência real. Sim, Atália, filha de Jezabel, tentou destruir a linhagem messiânica. A mulher que cresceu nos palácios de Samaria agora tentava pagar a promessa feita por Deus a Davi. Mas Deus, fiel à sua aliança, preservou um remanescente. Um bebê, chamado Joás, filho de Acasias, foi salvo por sua tia Jeuzeba e escondido no templo durante 6 anos. Enquanto Atália governava com tirania, o verdadeiro herdeiro de Davi era criado em segredo, sob os olhos vigilantes do sacerdote Joiada. Essa preservação milagrosa foi mais do que uma estratégia política, foi uma intervenção divina. Pois, como está escrito no 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Nenhuma aliança maligna, nenhum plano humano e nem mesmo o poder de uma rainha corrompida poderia impedir a promessa do Senhor. A linhagem messiânica seria preservada, não por mérito humano, mas por fidelidade divina. Enquanto Atália reinava com punhos de ferro sobre Judá, crente de que havia eliminado toda a linhagem de Davi, Deus silenciosamente conduzia a preservação da sua promessa. Joás, o único sobrevivente do massacre, foi escondido por 6 anos dentro do templo, justamente o lugar que Atália desprezava. Criado sob os cuidados de Joiada, o sumo sacerdote, e de sua esposa Jeuzeba, Joás cresceu longe dos olhos do mundo, mas debaixo da proteção direta do Senhor. O 2º livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 3, narra o momento em que Joiada decidiu agir. E todo o ajuntamento fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como falou o Senhor dos filhos de Davi. Era chegada a hora de restaurar o trono. Joiada, com sabedoria e temor, organizou os levitas, os guardas e os oficiais de confiança para realizar uma cerimônia clandestina, mas legítima, dentro do próprio templo. A cena descrita nos versículos seguintes é carregada de esperança e reverência. Joás, ainda menino, foi trazido ao pátio interno, colocado de pé junto à coluna real, coroado com a coroa de Davi e ungido com óleo santo. O povo, ao vê-lo, exclamou: Viva o rei!
Atalha, ao ouvir os gritos, correu para o templo e viu o menino rei em pé, cercado por oficiais, levitas e pela multidão jubilosa. Gritou: traição, traição. Mas era tarde demais. O reinado ilegítimo havia terminado. Atalha foi levada para fora do templo e executada. E ali, naquele mesmo dia, a aliança entre Deus e a casa de Davi foi reafirmada diante de toda a nação. O versículo 16 resume: E Joiada fez aliança entre si, e entre todo o povo, e entre o rei, para que fossem o povo do Senhor. Era mais do que uma restauração política, era uma reconciliação espiritual. Nos primeiros anos de seu governo, Joás reinou com retidão. Influenciado pelo sábio Joiada, ele restaurou o templo, convocou os levitas ao serviço e mobilizou o povo para reconstruir aquilo que fora profanado durante os anos de Atalha. O segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 13 e 14, descreve com detalhes a reforma. E os obreiros trabalharam, e a obra de conserto progrediu em suas mãos, e ofereceram holocaustos continuamente na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Contudo, essa fidelidade estava atrelada à liderança espiritual de Joiada. Após a morte do sacerdote, Joás revelou a fragilidade de sua fé. Influenciado por príncipes corruptos, permitiu que altares pagãos voltassem a surgir em Judá. O culto ao Senhor foi deixado de lado, e o mesmo templo que ele havia restaurado começou a ser negligenciado. O povo voltou aos postes ídolos, aos bosques e aos sacrifícios aos Baalins. O Senhor, então, enviou profetas para adverti-los, mas foram rejeitados. E em um momento dramático, Zacarias, filho de Joiada, aquele que criará Joás, levantou-se no meio do povo e exclamou: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de maneira que não prosperareis? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 20. A resposta foi trágica. Joás mandou apedrejá-lo no próprio pátio do templo. O rei que fora salvo por um sacerdote, agora matava o filho daquele que o criará. E com esse ato, Joás selou sua ruína. Ferido em batalha por sírios e abandonado pelos seus próprios servos, foi morto por traição dentro de seu leito. E, ao contrário de seus antecessores, não foi sepultado entre os reis. A esperança que havia nascido com ele foi apagada por seu próprio desvio. Mais uma vez, Judá enfrentava a realidade de que a reforma externa não substitui o arrependimento interno. A aliança de Deus permanecia intacta, mas os homens, uma vez mais, haviam se afastado dela. Enquanto Judá enfrentava ciclos de reforma e queda, tentando preservar a linhagem de Davi e a centralidade do templo, o reino do norte mergulhava cada vez mais fundo em uma trajetória de rebelião contra o Senhor. Desde os dias de Jeroboão, a idolatria tornará-se institucional. Bezerros de ouro, sacerdotes ilegítimos, altares falsos e festas paralelas criaram uma religião parecida, mas espiritualmente corrupta. E mesmo após diversas advertências, Israel se recusava a voltar ao caminho da aliança. Foi nesse cenário que surgiu Acabe, o rei que levaria o reino do norte ao seu ponto mais sombrio. O primeiro livro dos reis, capítulo 16, versículo 30, faz um diagnóstico direto. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe não apenas manteve os pecados de Jeroboão, mas os aprofundou. Em nome da diplomacia e do poder, casou-se com Jezabel, princesa de Tiro e sacerdotisa de Baal. Com ela, trouxe para Israel não apenas uma esposa estrangeira, mas uma verdadeira missionária da idolatria cananeia. Jezabel não se contentou em coexistir com o culto ao Senhor. Ela promoveu a adoração a Baal com recursos estatais, construiu um templo dedicado ao deus pagão em Samaria, sustentou pessoalmente centenas de sacerdotes de Baal e Azerá, e lançou uma perseguição sistemática contra os profetas de Deus. O primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, afirma: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. O culto a Baal ganhava força, não apenas nas cerimônias públicas, mas nos corações do povo. Afinal, Baal era o deus da fertilidade, da chuva e da prosperidade agrícola, uma promessa sedutora para uma nação rural. Mas por trás da imagem dourada, escondiam-se práticas abomináveis.
sacrifício de crianças, orgias rituais, total perversão moral. Israel já não apenas tolerava o pecado, celebrava-o em nome da religião. Mas Deus não estava em silêncio. Como sempre fez ao longo da história, levantou uma voz profética para confrontar o engano. E dessa vez, essa voz veio na forma de um homem abrupto, corajoso e imprevisível: Elias, o tesbita. Sem grandes introduções, Elias apareceu diante de Acabe e proclamou uma sentença que abalaria o reino. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Era um golpe direto contra Baal, o suposto deus da chuva. Deus silenciaria os céus para mostrar quem de fato governava os elementos. E assim se iniciou uma das secas mais devastadoras da história de Israel. A terra secou, os campos murcharam, os rebanhos definharam, e as orações feitas aos ídolos subiram como fumaça sem resposta. A seca, mais do que um fenômeno climático, era um juízo visível. O céu fechado era um espelho do estado espiritual do povo. Elias, por ordem divina, foi escondido junto ao ribeiro de Querite e sustentado por corvos. Depois, enviado uma viúva em Sarepta, território de Sidom, a terra de Jezabel, para ser alimentado milagrosamente. A ironia era clara. O profeta do Deus verdadeiro era sustentado justamente na terra da mulher que queria destruí-lo. Enquanto isso, Acabe procurava por Elias com fúria, mas não conseguia encontrá-lo. A tensão entre céu e trono, entre verdade e idolatria, entre Elias e Jezabel, só aumentava. Israel, nesse momento, não era mais apenas um reino separado de Judá. Era um povo separado de Deus. A divisão que começou com Jeroboão agora alcançava sua maturidade perversa em Acabe. E o palco estava pronto para um confronto decisivo, não apenas entre homens, mas entre deuses, entre sistemas espirituais, entre a mentira institucionalizada e a verdade eterna. O clima era de tensão acumulada. Anos de seca, fome e busca frustrada por respostas haviam preparado o povo para algo que rompesse o silêncio dos céus. A espiritualidade de Israel estava em ruínas. Os altares de Baal se multiplicavam, os profetas do Senhor eram perseguidos e o coração do povo estava dividido entre dois senhores. Era o momento de um confronto que marcaria a história do Reino do Norte e revelaria, de maneira pública e inquestionável, quem era o verdadeiro Deus. O palco escolhido por Deus para essa demonstração de poder foi o alto do Monte Carmelo, lugar sagrado, estratégico e simbólico. O profeta Elias, depois de anos escondido, reapareceu com uma convocação ousada. Chamou Acabe e ordenou que reunisse no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comiam à mesa de Jezabel, como lemos em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Mas Elias não se dirigia apenas aos profetas, ele falava ao povo. Ao subir ao monte, ele fez uma pergunta que cortava como espada: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Versículo 21. Ninguém respondeu. O silêncio do povo era o reflexo de sua apatia espiritual. Não estavam totalmente entregues a Baal, mas também não eram fiéis ao Senhor. Viviam no meio termo, na indecisão, em uma religiosidade conveniente. Elias, então, propôs o desafio: 2 altares, 2 novilhos, 2 sacrifícios, mas nenhum fogo. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o único verdadeiro. O povo aceitou. Estava prestes a testemunhar algo jamais visto. Os profetas de Baal começaram cedo. Dançavam, gritavam, invocavam o nome de seu Deus com fervor. Ó Baal, responde-nos! Clamavam, mas não havia voz nem resposta. De manhã até o meio-dia, o espetáculo continuou. Elias, com ironias santas, zombava: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem. Versículo 27. Desesperados, os profetas se cortavam com facas até o sangue correr. Mas mesmo assim, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 29. Ao entardecer, Elias se aproximou do altar. Mas antes de clamar, ele fez algo simbólico e poderoso. Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras,
representando as 12 tribos de Israel, e as usou para edificar um novo altar. Cavou uma valeta ao redor, preparou a lenha, cortou o novilho e ordenou que derramassem água sobre o sacrifício, não uma, mas 3 vezes, até encharcar tudo. O altar ensopado desafiava as leis naturais. Não haveria combustão possível ali, a não ser que viesse do céu. E então, Elias orou. Uma oração simples, mas carregada de fé e propósito. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração para trás. Versículos 36 e 37. E o céu respondeu. O fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água no rego. Não restou dúvida. O povo, tomado de temor, caiu com o rosto em terra e exclamou: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Versículo 39. Foi o clímax espiritual de uma geração. A verdade havia triunfado diante dos olhos de todos. Os profetas de Baal foram executados, e Elias, guiado pelo Espírito, subiu novamente ao cume do monte e orou por chuva. E a chuva veio. Depois de anos de seca, os céus se abriram. O Monte Carmelo tornou-se um altar de decisão. Ali, o povo não apenas viu um milagre, viu a diferença entre um Deus inventado e o Deus vivo. Mas, infelizmente, a mudança não durou. Jezabel, ao saber do que ocorrerá, jurou matar Elias. O coração de Israel continuava dividido. O povo presenciava sinais, mas não se convertia verdadeiramente. A vitória no Carmelo foi grandiosa, mas o declínio espiritual de Israel já estava em curso, e a queda seria apenas uma questão de tempo. Ao longo dos anos seguintes, ele enviou profetas, levantou sinais, deu vitórias improváveis, ofereceu repetidas oportunidades de arrependimento. Mas a história de Israel rumava para o seu desfecho, não por falta de misericórdia divina, mas por desprezo contínuo à sua aliança. Após a derrota dos profetas de Baal, Elias enfrentou uma crise espiritual. A ameaça de Jezabel o lançou em um deserto emocional. Pediu para morrer, achando que sua missão havia sido em vão. Mas ali, no silêncio do Monte Horebe, Deus revelou que não haja apenas com trovões e fogo, mas também com sussurro suave, como diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. Foi ali que Elias recebeu nova direção. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético. Eliseu, por sua vez, seria o instrumento de Deus para continuar o testemunho profético no Reino do Norte. Com milagres ainda mais numerosos que o de Elias, ele agiu como sinal vivo da presença de Deus entre um povo que insistia em ignorar a voz do Senhor. A multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do filho da sunamita, a cura de Naamã e até a restauração de objetos perdidos, tudo servia para lembrar que o Deus de Israel ainda estava entre eles. Mas os reis não ouviram. Jeú, embora usado por Deus para exterminar a casa de Acabe, também falhou. Destruiu os profetas de Baal, mas manteve os bezerros de ouro em Betel e Dan. O segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículo 31, resume: Porém, Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel. Era como se a nação estivesse presa em uma meia reforma, sempre rompendo com os extremos, mas nunca se entregando por completo ao Senhor. Os reis que vieram depois seguiram o mesmo padrão. Uns reinaram por poucos anos, outros foram assassinados em golpes políticos e outros apenas repetiram os pecados de seus antecessores. O povo, por sua vez, seguiu multiplicando suas iniquidades. Como relata o segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 15 e 16, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança, e seguiram os ídolos, e se foram em vão, imitaram as nações que estavam ao redor deles, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Ainda assim, Deus continuava falando. Profetas como Amós e Oséias denunciaram a injustiça social, a hipocrisia do culto e a traição espiritual do povo. Amós declarou: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não me deleito. Amós, capítulo 5, versículo 21. E Oséias clamou como um marido traído: Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.
Oséias, capítulo 4, versículo 6. O pano de fundo político também se deteriorava. A Assíria crescia como uma superpotência militar, conquistando territórios, impondo tributos e ameaçando os reinos menores. Israel, fragilizado pela corrupção interna e pela falta de unidade, tornou-se um alvo fácil. E mesmo quando os exércitos assírios se aproximavam, o povo ainda preferia alianças humanas e deuses estrangeiros ao arrependimento diante do Senhor. A paciência divina, longa e cheia de compaixão, estava se esgotando. O reino do norte havia rejeitado todos os sinais. Desde Jeroboão até Oséias, seu último rei, Israel insistiu em manter altares rivais, sacerdotes sem unção e um coração dividido. E como um paciente rebelde que recusa o tratamento, Israel selou o próprio destino. O julgamento que havia sido adiado por séculos agora estava prestes a se concretizar. E a próxima invasão não seria apenas uma derrota militar, seria o fim de um reino. O dia finalmente chegou. Séculos de advertência haviam sido ignorados. Profetas foram perseguidos, os mandamentos foram desprezados, e os altares pagãos continuaram se multiplicando em Betel, Dan e pelas colinas de Samaria. O povo que fora liberto do Egito, conduzido por milagres aliançado com Deus no Sinai, agora estava prestes a experimentar a consequência última da rebelião, o exílio. E não seria Judá, mas sim Israel, o reino do norte, o primeiro a cair. O cenário geopolítico era favorável ao avanço dos assírios. Sob o comando de Tiglat-Pileser III e mais tarde de Salmaneser Sargão II, o Império Assírio tornou-se uma das forças mais brutais e organizadas da antiguidade. Suas campanhas militares eram meticulosas, cruéis e com o objetivo claro de desestabilizar reinos, deportar populações e destruir identidades nacionais. Israel, com sua sucessão de reis fracos, tronos instáveis, um povo dividido espiritualmente, estava vulnerável. O segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 6, registra de forma solene. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria, e pô-los em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. A cidade de Samaria resistiu por 3 anos de cerco, mas caiu, e com ela, todo o reino do norte deixou de existir como entidade política. Era o ano 722 a.C., um marco trágico e definitivo. Mas a Bíblia não apenas registra o fato histórico, ela interpreta espiritualmente o motivo da queda. O mesmo capítulo 17, nos versículos 7 a 20, apresenta uma análise teológica precisa. Israel caiu porque temeram outros deuses, andaram nos estatutos das nações, edificaram altos, serviram aos ídolos, rejeitaram os estatutos do Senhor e endureceram a sua cerviz. Eles fizeram exatamente o que Deus havia advertido para não fazer. A aliança foi quebrada. O juízo, inevitável. As consequências foram profundas. Os israelitas foram espalhados entre os povos, perderam seus territórios, suas tradições, para muitos, até sua identidade. As 10 tribos do norte se tornaram conhecidas como as tribos perdidas de Israel, e sua herança foi misturada com povos estrangeiros. Em seu lugar, os assírios trouxeram gente de outras nações conquistadas para habitar a terra de Samaria, formando uma nova população sincretista que mais tarde seria conhecida como os samaritanos. A queda de Israel não foi apenas o colapso de um reino, foi a exposição pública das consequências de viver religiosamente distante de Deus, ainda que nominalmente em seu nome. A idolatria institucionalizada, a corrupção espiritual, a indiferença aos profetas e a obstinação contra o arrependimento tornaram-se as causas principais da ruína. O reino do norte, fundado na desobediência de Jeroboão, terminava da mesma forma que começou. Afastado da aliança, desconectado da promessa e destruído por seus próprios pecados. Contudo, mesmo diante da destruição, a misericórdia de Deus não cessou. Os profetas haviam falado não apenas de julgamento, mas também de restauração. Em Oséias, capítulo 14, versículo 4, o Senhor promete: Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E em Amós, capítulo 9, versículo 11, ele declara: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Mesmo em meio à queda, a esperança da redenção futura permanecia, não baseada no mérito de Israel, mas na fidelidade inquebrantável de Deus.
O fim trágico do Reino do Norte não foi apenas um evento isolado no antigo Oriente Médio, foi um alerta eterno. Um espelho diante do qual todas as gerações podem ver refletidas as consequências do afastamento de Deus. A divisão de Israel, desde o cisma entre Roboão e Jeroboão até o exílio sob a mão pesada da Síria, revela mais do que uma disputa política. Expõe o coração humano em sua tendência a construir ídolos, rejeitar correções e buscar atalhos espirituais que agradam aos homens, mas desagradam ao Senhor. A história do cisma nos lembra que nem mesmo um povo com a lei, os profetas e a história a seu favor está imune à queda se não permanecer fiel à aliança. A rachadura inicial foi provocada por orgulho, por ganância de poder, por falta de discernimento espiritual. Mas a continuidade do abismo foi mantida por negligência à palavra de Deus e por líderes que alimentaram o erro em vez de restaurar a verdade. Os altares de Betel e Dan são símbolos concretos da tentativa humana de substituir a adoração verdadeira por rituais convenientes, e sua destruição é prova de que Deus não compartilha sua glória com ninguém. A linhagem de Davi, ainda viva em Judá, seguiu resistindo por mais tempo, mas não sem tropeços. E mesmo Judá acabaria por cair em exílio décadas depois, levado à Babilônia. No entanto, a promessa feita por Deus a Davi, de que não faltaria um descendente em seu trono, permaneceu em pé, pois, ainda que os reinos terrenos caíssem, um outro reino estava sendo preparado. Um reino que não se divide, que não se abala, que é governado por justiça, verdade e paz eternas. O Novo Testamento nos revela que esse reino veio por meio de Jesus Cristo, o Filho de Davi. Nele, as tribos não apenas são reunidas espiritualmente, mas também são redimidas. Ele é o rei que não governa por opressão, mas por entrega. É o profeta maior que Elias, que não apenas clama ao céu, mas o abre definitivamente. É o sacerdote que não precisa de templos feitos por mãos humanas, pois fez ele mesmo o sacrifício. Em Mateus, capítulo 4, versículo 15, lemos: Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ali, nas mesmas regiões onde as tribos do norte foram levadas ao exílio, Jesus inicia seu ministério. O mesmo solo que viu idolatria e dispersão, agora vê luz e salvação. A geografia da tragédia torna-se o mapa da restauração. A divisão de Israel não é apenas história passada. Ela continua sendo uma advertência. Muitas igrejas hoje repetem os mesmos erros: divisão por ego, falsos ensinamentos, substituições do culto verdadeiro por entretenimento, alianças com o mundo em nome da relevância. Mas o chamado de Deus permanece o mesmo: arrependimento, retorno, fidelidade à aliança. E para cada coração dividido, ainda ecoa a pergunta de Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A resposta que o povo deu naquele dia: só o Senhor é Deus, ainda é a única que pode restaurar a unidade perdida. A verdadeira restauração de Israel, portanto, não será geopolítica, será espiritual. E ela começa dentro de cada indivíduo que decide abandonar os ídolos modernos e entregar o coração ao rei que jamais será destronado.